No aniversário da minha filha, quando meu genro me chamou de velho inútil na frente de todos os convidados, ele não sabia que minha própria filha havia me procurado 3 dias antes, chorando no meu escritório, me contando que estava planejando se separar dele porque descobriu que ele a traía há 2 anos com a melhor amiga dela. E nem imaginava que eu já estava com um investigador particular vasculhando cada canto da vida miserável dele. Meu nome é Roberto Mendonça, tenho 67 anos, sou empresário aposentado do ramo de materiais de construção e esta é a história de como meu próprio genro tentou me humilhar publicamente, achando que eu era apenas um velho acabado, mas descobriu que mexeu com o homem errado na hora errada. Esta é a história de como um homem de 67 anos, que começou vendendo cimento no carrinho de mão, mostrou para um pilantra de 32 anos que experiência e caráter valem mais que toda a esperteza do mundo. Deixa eu te contar nos mínimos detalhes como foi aquela noite maldita que mudou tudo. Era 15 de março de 2024, aniversário de 35 anos da minha filha Carolina. Festa na casa deles, no condomínio Alphaville Gardens, apartamento de 180 metros quadrados, que ajudei a dar entrada de R$150 mil quando casaram há 8 anos. Mais de 50 pessoas na sala, familiares, amigos da faculdade, colegas de trabalho da Carolina, vizinhos do condomínio. Decoração caprichada, mesa farta. Tudo do bom e do melhor. Eu estava ali no cantinho perto da varanda, observando tudo com aquele orgulho de pai que vê a filha realizada, quando o Rafael, meu genro, chegou perto de mim já meio embriagado, com aquele hálito azedo de cerveja misturada com uísque barato. Seu Roberto, disse ele com aquele sorrisinho debochado que eu conhecia bem, mas que nunca tinha sido direcionado para mim daquela forma. O senhor não vai fazer um discursinho emocionante para sua filhinha querida? A forma como ele acentuou a palavra filhinha já me irritou profundamente, mas eu mantive a compostura. Em meus 67 anos de vida, 45 deles no mundo dos negócios, aprendi que homem sábio escolhe suas batalhas e não reage por impulso. Talvez mais tarde, respondi calmamente, segurando meu copo de refrigerante. Não bebo álcool há 15 anos por causa da pressão alta. Quando for o momento mais apropriado da festa. Foi aí que ele soltou a bomba que ecoaria por toda a casa. Levantou o copo de cerveja Heineken, bateu uma colher de sobremesa nele várias vezes para chamar a atenção de absolutamente todos os convidados e gritou com voz embriagada: Pessoal, atenção aqui! Vamos dar uma salva de palmas calorosa para o sogro aqui do meu lado, que é um velho inútil, que nem como pai presta direito. O silêncio que se fez naquela sala foi ensurdecedor. Você podia ouvir o barulho da geladeira na cozinha, o som das crianças brincando no quarto. Todas as conversas pararam instantaneamente. As pessoas olhavam para mim com uma mistura de constrangimento total, pena e incredulidade. A música ambiente que tocava baixinho parou porque alguém abaixou o volume. Minha filha ficou vermelha de vergonha. Levou as mãos ao rosto e correu para o quarto chorando, seguida por 2 amigas preocupadas. Alguns parentes tentaram disfarçar o constrangimento, fazendo comentários sobre outras coisas, mas estava tudo muito pesado, muito embaraçoso. Eu permaneci em silêncio, não porque não soube o que responder. Em 45 anos de negócios aprendi a lidar com todo tipo de grosseria, mas porque sabia algo que ele não sabia. 3 dias antes, minha filha havia me procurado no meu escritório aos prantos, me contando que havia descoberto o caso extraconjugal dele. Ela havia encontrado mensagens comprometedoras no celular, fotos íntimas, comprovantes de motéis, conversas planejando encontros. E o pior de tudo, era com a Fernanda, melhor amiga dela desde os 15 anos de idade, madrinha de casamento, comadre de batizado dos meus netos. O Rafael continuou o show de horrores, rindo alto e gritando para toda a festa. Esse velho aí nunca foi um pai de verdade. A Carolina teve que se virar sozinha a vida toda. Ele nunca deu apoio emocional, nunca participou da educação dela, nunca foi presente. Mentira descarada e revoltante. Eu paguei escola particular Santa Mônica, desde o jardim de infância até o 3º ano. Faculdade de Administração na Universidade Mackenzie.
intercâmbio de 6 meses na Irlanda, casamento de R$80 mil na fazenda Vila Lobos, entrada da casa onde eles moram. Trabalhei 50 anos da minha vida desde os 17 anos de idade, construindo uma empresa de materiais de construção que chegou a ter 400 funcionários e 3 filiais para deixar um legado digno para minha família. Mas ali, naquele momento de humilhação pública, enquanto ele me atacava covardemente na frente de pessoas que me respeitavam há décadas, eu pensei com toda tranquilidade: meu filho, você não faz a menor ideia do que está se metendo. Você acabou de assinar sua própria sentença de morte social, financeira e jurídica. Porque Carolina não havia me procurado apenas para desabafar sobre a traição matrimonial. Ela tinha me pedido ajuda específica para descobrir mais coisas sobre o marido, principalmente questões financeiras que estavam a incomodando há meses. E eu, como bom pai protetor, já estava investigando há 3 dias através de um investigador particular, um ex-policial civil especializado em casos de fraude familiar. Se você é pai de família e já desconfiou do genro, deixa o like que você entende a dor que é ver sua filha sendo enganada por um canalha desses. Trabalhei a vida toda para construir algo sólido e respeitável. Comecei aos 17 anos, vendendo cimento Portland no carrinho de mão pelas ruas da Vila Madalena, no sol escaldante de 40 graus, carregando sacos de 50 quilos nas costas por 12 horas diárias. Construía Mendonça Materiais tijolo por tijolo, suor por suor, cliente por cliente, fornecedor por fornecedor. Quando me aposentei aos 60 anos, tinha 3 lojas estrategicamente localizadas. Um depósito de 50 mil metros quadrados no distrito industrial. Frota de 20 caminhões para entrega e uma reputação comercial limpa que levou décadas para construir. Carolina é minha filha única, meu tesouro mais precioso neste mundo. Perdi minha esposa Helena quando ela tinha apenas 12 anos de idade. Câncer de mama agressivo. Levou 2 anos para levar ela embora. 2 anos de sofrimento, quimioterapia, radioterapia, esperanças e decepções. Criei Carolina sozinho a partir dos 12 anos, com a ajuda preciosa da minha sogra Dona Conceição, mas sendo pai e mãe ao mesmo tempo. Nunca quis me casar de novo porque achava que nenhuma mulher no mundo ia amar minha filha como a mãe biológica dela amava. Quando o Rafael apareceu na vida dela há 9 anos, eu genuinamente pensei: finalmente minha filha vai ter alguém para cuidar dela quando eu não estiver mais aqui. Ele parecia um rapaz de família tradicional, bem educado, formado em administração de empresas pela Universidade de São Marcos, trabalhava numa empresa de contabilidade respeitada, tinha boas referências. No começo achei sinceramente que tinha ganhado o filho homem que nunca tive, alguém para continuar meu legado, para cuidar da minha menina. Como eu estava terrivelmente enganado sobre o caráter daquele homem. O que fiz depois daquela humilhação pública no aniversário, minha filha nunca imaginou que seu pai velho era capaz de fazer. Eu não sou apenas um empresário aposentado que gosta de pescar nos fins de semana. Sou um homem que sobreviveu à pobreza extrema na infância, que perdeu a esposa amada muito jovem, que criou uma filha sozinho trabalhando 16 horas por dia e que construiu um império comercial partindo do nada absoluto. Quando você mexe comigo ou com minha família, você está mexendo com décadas de experiência em lidar com gente falsa, interesseira, desonesta e manipuladora. Naquela noite, quando todos os convidados constrangidos foram embora mais cedo por causa do clima pesado, quando a casa ficou em silêncio sepulcral, eu olhei para o Rafael limpando os copos sujos da festa na pia da cozinha, assobiando despreocupadamente como se nada tivesse acontecido, e pensei com absoluta certeza: meu rapaz, você acabou de assinar sua sentença de destruição total. Só não sabe ainda que o prazo de execução vai ser muito mais rápido do que imagina. Quando ele começou a namorar minha filha há 9 anos, em outubro de 2015, o Rafael parecia exatamente o genro que qualquer pai conservador gostaria de ter. Chegava em casa sempre no horário combinado, nunca passava das 23 reais nos fins de semana, cumprimentava com educação e firmeza no aperto de mão, perguntava sobre meus negócios com interesse genuíno,
demonstrava curiosidade sobre minha experiência empresarial. Seu Roberto, o senhor poderia me explicar detalhadamente como funciona o mercado de materiais de construção na região metropolitana? Como o senhor conseguiu construir uma empresa tão sólida partindo do zero? Era sempre assim, respeitoso, interessado, curioso sobre minha trajetória. Comecei ajudando com pequenas coisas que pareciam absolutamente normais para um futuro genro. Seu Roberto, meu carro Corsa quebrou a caixa de câmbio. Será que o senhor pode me emprestar R$ 1.500 só até o fim do mês que vem? Claro, R$ 1.500 para mim naquela época não representava nada significativo. A empresa estava no melhor momento da história, faturando R$ 2,5 milhões por mês, com contratos firmados para fornecimento de material para 5 construtoras grandes. Emprestei sem nem questionar prazos ou garantias, sem cobrar juros, sem pedir comprovantes. Pensava com naturalidade. É meu futuro genro, vai fazer parte oficial da família, precisa confiar e ser confiado. Os valores foram aumentando gradual e estrategicamente. Primeiro foram os R$ 1.500 do conserto do câmbio. 2 meses depois, 3 mil para ajudar com as despesas do casamento da irmã mais velha dele, que supostamente estava passando por dificuldades financeiras tremendas. Em seguida, 5 mil porque o pai estava desempregado há 7 meses e a família inteira dependia da ajuda dos filhos para sobreviver. Depois mais 3 mil para quitar o cartão de crédito que havia estourado com gastos médicos da avó doente. Sempre tinha uma emergência familiar tocante, sempre tinha uma história comovente que mexia com meus sentimentos paternais, sempre tinha uma justificativa plausível e urgente. E sempre vinha através da intermediação da Carolina. Pai, o Rafael está passando por umas dificuldades familiares sérias. Você não pode ajudar ele dessa vez? Papai, é só um empréstimo temporário. Ele vai devolver no máximo em 2 meses. Como é que eu ia negar alguma coisa para minha filha única? Ela é literalmente tudo o que tenho de mais precioso neste mundo. Deveria ter desconfiado profundamente quando os pedidos começaram a se tornar mais frequentes, maiores e sempre emergenciais. Minha experiência de 40 anos nos negócios, lidando com todo tipo de cliente, fornecedor e funcionário, dizia claramente que quem pede dinheiro emprestado toda semana tem algum vício grave, algum problema sério de gestão financeira ou alguma desonestidade de fundo. Mas eu, deliberadamente, ignorei minha intuição comercial apurada. O coração apaixonado de pai falou infinitamente mais alto que a cabeça experiente de empresário. O primeiro empréstimo realmente grande aconteceu exatamente 2 anos depois que eles começaram a namorar. Seu Roberto, apareceu uma oportunidade única de investir num negócio promissor de importação de ferramentas elétricas alemãs. Se eu conseguir levantar R$ 30 mil rapidinho, posso triplicar esse valor em 6 meses no máximo. Ele trouxe até uma apresentação impressa, com gráficos coloridos, projeções otimistas, planilhas detalhadas. Eu pensei com admiração. O rapaz tem ambição comercial, quer crescer profissionalmente na vida, tem visão empreendedora. Emprestei os 30 mil sem nem pedir uma garantia real, um avalista, um contrato formal. 6 meses depois, quando perguntei educadamente sobre o retorno prometido do investimento, ele veio com uma história elaborada sobre como o negócio não havia dado certo por causa da alta inesperada do dólar, das mudanças nas regras de importação, da crise econômica que afetou o setor. Mas vou conseguir pagar o senhor em parcelas confortáveis de R$ 1.000 por mês. Pode deixar que sou homem de palavra. Eu aceitei a explicação e o plano de pagamento. Nunca, mas nunca mesmo, vi a cor daquele dinheiro de volta. Ele desenvolveu uma estratégia diabólica de usar minha filha como intermediária emocional para conseguir absolutamente tudo o que queria de mim. Carolina, fala para seu pai que preciso urgentemente de mais 15 mil para quitar uma dívida perigosa no banco. Se eu não pagar esta semana, vou ficar com o nome sujo no SPC, no Serasa, não vou conseguir mais crédito em lugar nenhum. Minha filha chegava em mim literalmente chorando. Pai, você não pode ajudar. Ele está realmente desesperado, com medo de ficar marcado negativamente.
Como é que eu ia negar socorro para minha filha quando ela me olhava com aqueles olhos de menina aflita? Ela é tudo que tenho de família neste mundo desde que minha esposa morreu. Se ela estava pedindo com tanto sentimento, é porque realmente precisava urgentemente da minha ajuda. Pelo menos era exatamente o que eu pensava com toda sinceridade na época. Os pedidos ficaram ainda mais elaborados e ambiciosos depois que eles oficializaram o casamento em dezembro de 2016. Seu Roberto, estou pensando seriamente em abrir uma empresa própria de consultoria empresarial. Com sua experiência fantástica de décadas e meu conhecimento acadêmico em administração moderna, podemos construir algo realmente grande juntos. Ele queria que eu investisse R$100 mil na empresa fantasma dele, prometendo me dar 30% de participação societária nos lucros futuros. Investi os 100 mil, achando que estava inteligentemente ajudando meu genro a crescer profissionalmente e construir um futuro sólido para minha filha e futuros netos. A empresa existiu apenas no papel timbrado bonito. Ele registrou tudo certinho na junta comercial, abriu conta bancária empresarial, fez cartões de visita elegantes, criou um site profissional. Mas nunca, em 2 anos de existência oficial, captou um único cliente sequer. O mercado está muito competitivo e difícil, seu Roberto. Vamos ter que esperar a economia nacional melhorar para expandir os negócios. Enquanto isso, ele gastava meu dinheiro sistematicamente comprando roupas de marca importada, frequentando restaurantes caríssimos todo fim de semana, viajando para praias paradisíacas, comprando eletrônicos sofisticados. Sempre justificava cinicamente: preciso manter uma boa aparência profissional para conseguir impressionar clientes em potencial. Minha filha ingenuamente defendia: pai, você sabe como é complicado empreender no Brasil atual. Tem que ter paciência e persistência. O que mais me irritava profundamente era ver como ele foi ficando cada vez mais arrogante, presunçoso e desrespeitoso comigo com o passar dos anos. No começo do relacionamento, me tratava com respeito genuíno, como um sogro deve ser tratado por qualquer genro bem educado. Depois começou gradualmente a me tratar como se eu fosse um banco particular personalizado, uma fonte inesgotável de recursos financeiros. Seu Roberto, preciso urgentemente de 20 mil para trocar de carro. O meu Corsa está muito velho. Está dando uma imagem ruim para os clientes da consultoria. Ele manipulava emocionalmente dizendo que eu não confiava suficientemente nele quando eu ousava questionar algum gasto excessivo ou pedido exagerado. Seu Roberto, o senhor não acredita sinceramente no meu potencial profissional? Eu só quero proporcionar o melhor para sua filha e futuros netos. Usava descaradamente os netos como chantagem emocional quando eles nasceram. Seus netos merecem morar numa casa melhor, estudar numa escola particular de qualidade, ter um padrão de vida digno da família Mendonça. Fui sendo gradualmente afastado das decisões importantes da minha própria família. Antes do casamento, Carolina me consultava religiosamente sobre absolutamente tudo: onde morar, que carro comprar, qual escola escolher para os filhos, investimentos financeiros, decisões de carreira. Depois que casou, o Rafael virou o dono absoluto da verdade. Seu Roberto, com todo respeito ao senhor, mas essas decisões são nossas como casal. O senhor já fez sua parte criando bem a Carolina. Minha opinião experiente não valia mais nada relevante. Se eu sugeria alguma coisa baseada em décadas de experiência, ele sempre tinha uma resposta prepotente pronta. Isso funcionava perfeitamente na sua época, seu Roberto. Hoje as coisas são completamente diferentes, mais complexas. Como se minha experiência de vida fosse completamente obsoleta. Como se tudo que aprendi em décadas de trabalho duro não servisse para absolutamente nada no mundo moderno. Se você tem filha casada e genro, comenta aí suas experiências similares. Deixa eu saber se você já passou por alguma situação parecida com a minha. O pior aspecto de toda essa situação era perceber nitidamente que ele estava isolando minha filha de mim de forma gradual, mas sistemática. Antes do casamento, ela me visitava religiosamente todo domingo. Almoçávamos juntos, conversávamos sobre tudo.
Tínhamos uma relação de cumplicidade total. Depois do casamento, as visitas foram ficando progressivamente mais raras e superficiais. Pai, hoje infelizmente não posso ir. O Rafael marcou um compromisso importante. Pai, a gente vai viajar neste final de semana para um casamento de amigos. Pai, está muito corrido aqui em casa com as crianças pequenas. Sempre tinha uma desculpa plausível e bem fundamentada. E quando ela conseguia me visitar, ele fazia questão de ficar mandando mensagens irritantes no celular dela, literalmente a cada 5 minutos. Carolina, cadê você? As crianças estão perguntando pela mãe. Carolina, não esquece que temos jantar marcado com meus pais às 7. Era uma forma extremamente sutil, mas eficaz de controle psicológico, de fazer ela se sentir constantemente culpada por estar passando tempo de qualidade comigo. Foi quando comecei a perceber com clareza absoluta que alguma coisa estava muito, muito errada naquela relação. Não era apenas a questão do dinheiro emprestado, que nunca voltava. Era toda uma estratégia deliberada e calculada para me afastar completamente da minha própria filha, como se ele quisesse ser o único homem influente na vida dela, eliminar qualquer competição pela atenção e carinho dela. Mas o que descobri no meu próprio escritório numa segunda-feira de manhã me deixou literalmente sem chão e mudou absolutamente tudo para sempre na minha vida. Quando entrei no meu escritório na segunda-feira de manhã, 12 de março de 2024, 3 dias exatos antes do aniversário fatídico da Carolina, encontrei minha filha sentada na poltrona de couro marrom, chorando compulsivamente como eu não via desde os tempos da adolescência dela. Ela segurava o celular iPhone com as 2 mãos, tremendo visivelmente, e mal conseguia articular palavras coerentes entre os soluços desesperados. Pai, ela disse com a voz completamente embargada pelo choro, eu descobri uma coisa absolutamente terrível sobre o Rafael. Preciso urgentemente da sua ajuda. Não tenho mais ninguém no mundo para me socorrer. Abri imediatamente o cofre Mosler da minha sala e peguei uma caixa inteira de lenços de papel para ela tentar se acalmar. Em 45 anos, lidando diretamente com funcionários, fornecedores, clientes e concorrentes, aprendi a reconhecer instantaneamente quando alguém está realmente em desespero total, não fingindo ou dramatizando. E minha filha única estava completamente destruída emocionalmente. Calma, minha filha, respira fundo e conta para o papai exatamente o que aconteceu. Falei com a voz mais serena que consegui manter, mesmo com meu coração disparando de ansiedade paterna. Ela me mostrou detalhadamente as mensagens que havia descoberto no celular do Rafael na noite anterior, quando ele tomou banho e esqueceu o aparelho desbloqueado na cama. Centenas e centenas de conversas íntimas com a Fernanda Santos, a melhor amiga dela desde os 15 anos de idade, madrinha do casamento, comadre de batizado dos meus 2 netos. Conversas sexualmente explícitas, fotos sensuais trocadas, selfies de motéis, planos detalhados de encontros românticos. O caso extraconjugal estava acontecendo há exatos 2 anos e 4 meses. Pai, eles marcavam encontros íntimos toda semana quando eu estava trabalhando no banco. Quando eu viajava a trabalho para São Paulo, eles ficavam na nossa casa, na nossa cama matrimonial, dormindo juntos. As lágrimas dela pareciam literalmente não ter fim. A Fernanda dormiu na nossa casa dezenas de vezes como convidada. Eu preparava jantares especiais para ela, cuidava dela quando estava doente, emprestava dinheiro quando precisava e ela estava me traindo com meu próprio marido. Comecei a vasculhar metodicamente as mensagens mais antigas, enquanto Carolina tentava desesperadamente se controlar emocionalmente. Vi conversas onde eles riam descaradamente de mim, me chamando de velho babaca, banco particular do Rafael e trouxa manipulável. Descobri que a Fernanda sabia minuciosamente de todos os empréstimos que eu fazia para ele ao longo dos anos. Eles planejavam cinicamente juntos como conseguir cada vez mais dinheiro do sogro otário. Numa das mensagens mais revoltantes, datada de 6 meses atrás, o Rafael escrevia: "O véio é incrivelmente trouxa mesmo.
Pedi mais 10.000 ontem para uma emergência inventada, e ele nem perguntou para que era especificamente. A Carolina sempre fala que ele me ama como um filho biológico. Que idiota sentimental. A Fernanda respondia com emoji de riso. Aproveita enquanto pode sugar ele. Uma hora ele vai descobrir que você não presta para nada, e aí acabou a mamata dourada. Rafael digitou de volta. Relaxa completamente. Ele está ficando cada vez mais gagá e esquecido. Daqui uns 2 anos a gente declara ele mentalmente incapaz e pega tudo o que ele tem. A Carolina vai assinar qualquer coisa que eu disser para ela assinar. Quando li essa mensagem específica, senti uma fúria homicida que nunca, jamais, tinha experimentado em toda a minha vida de 67 anos. Pensei nos 50 anos que trabalhei debaixo de sol escaldante e chuva torrencial, carregando material de construção pesado, para construir tijolo por tijolo tudo que esses vermes queriam destruir parasitariamente. Pensei na minha esposa Helena, que morreu aos 38 anos, sonhando em ver nossa filha casada com um homem de caráter sólido. Carolina, falei tentando desesperadamente manter a voz firme e controlada. Me mostra absolutamente todas as outras conversas que você encontrou. Quero ver cada mensagem, cada foto, cada evidência. Descobri horrorizado que foram exatos R$ 253.470 ao longo de 8 anos e meio. Dinheiro que eu emprestei acreditando sinceramente que estava ajudando minha família a prosperar. Dinheiro que foi sistematicamente usado para pagar motéis luxuosos, viagens românticas para a praia, presentes caros para a amante, roupas de luxo importadas, jantares em restaurantes sofisticados. Até o anel de noivado de ouro branco com diamante que ele deu para minha filha foi comprado integralmente com meu dinheiro. Mas ele nunca contou essa informação irrelevante para ela. O pior aspecto de toda essa descoberta devastadora foi perceber que minha filha estava sendo cruelmente manipulada psicologicamente há anos, sem ter a menor consciência disso. Ele falsificou criminosamente minha assinatura em 17 documentos diferentes da empresa fantasma de consultoria que nunca existiu de verdade. Usou ilegalmente minha procuração para abrir contas correntes em 3 bancos diferentes que eu nem sabia que existiam. Descobri estarrecido que ele estava usando criminosamente meu nome e minha reputação comercial para conseguir crédito fácil e acumular dívidas que poderiam me prejudicar legalmente. Ele tinha acesso completo à minha conta bancária principal porque eu ingenuamente havia dado uma procuração ampla para ele me ajudar com algumas burocracias quando tive uma cirurgia de vesícula no ano anterior. Pensei inocentemente que estava facilitando a vida administrativa para minha filha durante minha recuperação. Na verdade, estava irresponsavelmente entregando as chaves do meu cofre pessoal para um ladrão profissional. Pai, Carolina disse, olhando para mim com os olhos completamente vermelhos de tanto chorar. O que eu faço agora da minha vida? Tenho 2 filhos pequenos, uma casa para pagar por 15 anos, uma vida inteira construída ao lado dele. Como é que eu vou recomeçar do zero aos 35 anos de idade? Segurei firmemente as mãos trêmulas dela e olhei com determinação absoluta no fundo dos olhos dela. Filha querida, você jamais estará sozinha nessa situação. Seu pai não passou 50 anos da vida trabalhando feito um condenado para ver você sendo humilhada e roubada por um canalha covarde desses. Vamos resolver essa situação juntos, como família unida. Naquele momento decisivo, tomei uma decisão que mudaria drasticamente o rumo de tudo. Não ia apenas ajudar minha filha a se separar e reconstruir a vida. Ia fazer aquele pilantra safado pagar caro por cada humilhação, por cada real roubado, por cada lágrima que ele tinha feito minha filha chorar ao longo dos anos. Carolina, preciso urgentemente que você confie cegamente em mim e faça exatamente tudo o que vou te pedir nos próximos dias. Vamos fingir convincentemente que você não descobriu ainda nada sobre a traição. No aniversário de quinta-feira, quero que você haja completamente normal, como se nada tivesse mudado. Deixa comigo todo o resto da estratégia. Através das mensagens mais antigas, descobri gradualmente
que outros familiares também estavam sendo sistematicamente enganados pelo mesmo esquema. A irmã do Rafael, que supostamente estava passando por dificuldades financeiras desesperadoras, na verdade estava muito bem de vida, trabalhando como gerente num banco e ganhando R$ 8.000 por mês. O pai dele não estava desempregado coisa nenhuma, como sempre contou. Tinha um negócio próspero de autopeças que estava crescendo consistentemente há 5 anos. Até alguns amigos próximos dele estavam diretamente envolvidos no esquema fraudulento. Eles inventavam colaborativamente histórias dramáticas sobre negócios que precisavam urgentemente de investimento, emergências médicas graves na família, oportunidades comerciais imperdíveis. E eu, como um completo idiota sentimental, sempre acreditava piamente em cada palavra, em cada lágrima forjada. Deixa o like se você ficou tão revoltado quanto eu fiquei quando descobri que estava sendo usado como um banco particular há quase uma década. Liguei imediatamente para meu contador de confiança, Sebastião, que trabalha comigo há exatos 22 anos, e pedi urgentemente para ele fazer uma auditoria contábil completa em todas as movimentações bancárias dos últimos 9 anos. Queria saber com precisão matemática quanto dinheiro havia sido criminosamente desviado e através de quais métodos específicos. Ali mesmo, sentado na minha poltrona executiva de empresário aposentado, olhando para minha filha única completamente destruída na minha frente, decidi categoricamente que o Roberto bonachão e generoso tinha morrido para sempre naquele momento. O homem que sempre foi excessivamente generoso, que sempre acreditou ingenuamente no melhor das pessoas, que sempre deu o benefício da dúvida para qualquer um, havia sido definitivamente enterrado junto com minha paciência ilimitada. O que nasceu instantaneamente ali foi um homem com sede absoluta de justiça, um pai disposto a literalmente tudo para proteger sua filha dos predadores. Um empresário com décadas de experiência em lidar com gente desonesta, pronto para usar todos os recursos legais e financeiros ao seu alcance, para destruir completamente aquele verme. Rafael tinha deliberadamente escolhido o alvo errado para suas armadilhas. Ia descobrir rapidamente que mexer com a família Mendonça tem um preço que ele jamais imaginou ter que pagar na vida. Mas antes de agir impulsivamente, precisava meticulosamente reunir todas as provas possíveis e arquitetar um plano de vingança que fosse absolutamente certeiro, definitivo e devastadoramente eficaz. Fingi meticulosamente que não sabia de absolutamente nada durante os 3 dias que antecederam o aniversário fatídico da Carolina. Quando Rafael me cumprimentava pela manhã no condomínio, eu respondia com a mesma cordialidade falsa de sempre. Quando ele vinha com algum papo sobre negócios futuros ou novos pedidos de empréstimo, eu ouvia atentamente como se ainda fosse o mesmo sogro ingênuo e manipulável de sempre. Era uma performance de ator consumado. Internamente estava fervendo de raiva, planejando cada detalhe da destruição dele, mas externamente mantinha a mesma máscara de velho bonachão que ele conhecia há anos. Comecei imediatamente a montar minha estratégia de guerra como quem planeja uma operação militar complexa. Em 45 anos de negócios competitivos, aprendi que a melhor vingança é sempre aquela que você serve completamente fria, com provas absolutamente irrefutáveis e sem dar a menor chance para o adversário reagir ou se defender. O primeiro passo estratégico foi procurar urgentemente meu advogado de confiança absoluta, Dr. Augusto Sampaio, que me acompanha profissionalmente há exatos 25 anos em todas as questões jurídicas da empresa. Levei organizadamente todas as evidências que Carolina havia coletado. As centenas de mensagens comprometedoras no celular, os comprovantes detalhados de transferências bancárias, os documentos criminosamente falsificados, absolutamente tudo. Roberto, ele disse depois de analisar metodicamente todo o material por mais de 3 horas, você tem evidências mais do que suficientes para processar criminalmente ele por estelionato qualificado, falsificação de documento particular, apropriação indébita, uso de documento falso e difamação.
Estamos falando de uma pena que pode facilmente chegar a 8 anos de reclusão em regime semiaberto. Contratei também um investigador particular altamente qualificado, ex-delegado de Polícia Civil aposentado, especializado exclusivamente em casos complexos de fraude familiar e financeira. Quero que você mapeie minuciosamente toda a vida financeira do Rafael dos últimos 10 anos, onde ele gasta cada centavo, com quem se relaciona profissionalmente, que bens possui em nome próprio ou de terceiros, até quanto ele gasta mensalmente de gasolina. Não quero deixar nenhuma pedra sem virar. Instalei discretamente câmeras de segurança escondidas na minha própria casa, onde Carolina estava morando temporariamente com as crianças, enquanto fingia que tudo estava completamente normal no casamento. Queria flagrar em vídeo qualquer tentativa do Rafael de intimidar, chantagear ou manipular psicologicamente minha filha. Configurei um aplicativo profissional no meu celular para gravar automaticamente todas as conversas telefônicas sempre que ele me ligasse pedindo alguma coisa. No Brasil é completamente legal gravar conversa telefônica quando você é uma das partes envolvidas. Então estava rigorosamente dentro da lei. Em uma das ligações mais reveladoras, ele disse textualmente: "Seu Roberto, o senhor sabe que eu considero o senhor como um verdadeiro pai, né? Por isso sei que posso eternamente contar com sua ajuda generosa sempre que minha família precisar de socorro. Hipócrita desgraçado de primeira categoria." Falava isso meloso no telefone, enquanto planejava criminosamente me declarar mentalmente incapaz para roubar todo o meu patrimônio. Deliberadamente, deixei ele se sentir completamente seguro e confiante durante esses 3 dias cruciais. Fingi estar cada vez mais esquecido, confuso e vulnerável mentalmente. "Rafael, onde mesmo que você disse que ia investir aqueles 15 mil que emprestei mês passado?" "Ah, qual era mesmo o nome fantasia daquela empresa sua de consultoria empresarial?" Ele ficava visivelmente animado e esperançoso quando eu demonstrava sinais de deterioração mental. Via claramente nos olhos dele que pensava: "Perfeito. O velho está realmente ficando gagá como planejamos. Vai ser cada vez mais fácil manipular ele e extrair dinheiro." Criei propositadamente uma situação específica para flagrar ele mentindo descaradamente na minha cara. Inventei uma história completamente falsa sobre ter recebido uma proposta comercial para vender um terreno que possuo no centro histórico da cidade. Rafael, apareceu um comprador sério oferecendo R$800 mil à vista pelo terreno da Rua do Comércio. O que você acha dessa proposta? Ele imediatamente se interessou como um abutre faminto. "Seu Roberto, eu conheço muito bem o mercado imobiliário local através dos meus contatos na consultoria. Se o senhor quiser e confiar em mim, posso conduzir pessoalmente essa negociação delicada para o senhor. Como genro da família, tenho interesse direto que o senhor faça o melhor negócio possível." Mentira deslavada. O terreno nem estava oficialmente à venda, nem havia comprador algum interessado. Era apenas uma armadilha cuidadosamente preparada para ver se ele tentaria se apropriar ilegalmente da transação, e caiu como um pato na lagoa. Comecei estrategicamente a questionar certas coisas para deixá-lo progressivamente nervoso, sem despertar suspeitas sobre meu verdadeiro conhecimento. "Rafael, estive pensando aqui na minha aposentadoria. Aquela empresa de consultoria sua já conseguiu captar algum cliente pagante. Como está exatamente a situação do dinheiro que emprestei para você ao longo desses anos? Você ainda pretende me pagar com juros ou considera que foram presentes familiares?" As perguntas diretas o deixavam visivelmente desconfortável e nervoso. Ele gaguejava, inventava desculpas elaboradas, mudava rapidamente de assunto sempre que possível. "Seu Roberto, vamos conversar sobre essas questões financeiras com mais calma depois. Agora preciso urgentemente resolver umas pendências importantes no meu trabalho." Tentei cuidadosamente abrir os olhos da Carolina sem revelar completamente que eu já sabia de tudo sobre a traição matrimonial. "Filha, você tem absoluta certeza de que está genuinamente feliz no seu casamento atual?"
Como andam especificamente as coisas entre vocês dois ultimamente? O Rafael tem sido realmente um bom marido e pai responsável? Ela sempre respondia evasivamente, mas eu percebia nitidamente que estava sofrendo em silêncio há meses. Pai, casamento não é nada fácil como parece. Tem altos e baixos constantes, você sabe. Coitada da minha filha querida, estava heroicamente protegendo um homem que a traía sistematicamente há mais de 2 anos. Alguns familiares mais observadores começaram espontaneamente a perceber que alguma coisa estava fundamentalmente errada. Meu cunhado João, irmão mais novo da minha falecida esposa, veio discretamente conversar comigo. Roberto, aquele genro seu não me cheira nada bem há tempos. Já reparou como ele fala do seu dinheiro e patrimônio como se fossem propriedades dele por direito? Até vizinhos próximos me contaram coisas preocupantes que eu não sabia. A dona Marilda, que mora há 15 anos em frente à casa da Carolina, me disse confidencialmente: Seu Roberto, não quero me meter em assuntos familiares, mas várias vezes vi aquela amiga loira da sua filha saindo discretamente da casa deles quando a Carolina não estava em casa. Se você quer ver ele se dando muito mal no final, compartilha o vídeo e ativa o sininho das notificações para não perder a conclusão. Através do investigador particular, descobri informações devastadoras que nem imaginava. Rafael estava ficando financeiramente desesperado porque suas fontes de renda paralelas estavam sistematicamente diminuindo. A empresa de contabilidade onde trabalhava estava passando por sérias dificuldades econômicas e cogitando demissões em massa. O esquema amoroso com a Fernanda estava sendo perigosamente questionado pelo marido dela, que começou a desconfiar profundamente dos encontros constantes e das mentiras sobre compromissos profissionais. Percebi claramente que ele começou a suspeitar de alguma coisa quando passou a fazer perguntas estranhas e investigativas para Carolina. Seu pai anda meio diferente ultimamente, mais distante. Será que ele está com algum problema grave de saúde? Ele comentou alguma coisa específica sobre dinheiro ou heranças para você recentemente? Você tem a impressão de que ele suspeita de alguma coisa sobre nossa vida? A tensão psicológica estava crescendo exponencialmente de ambos os lados. Rafael estava visivelmente nervoso, cometendo deslizes constantes, se contradizendo frequentemente em conversas casuais. Minha filha estava heroicamente tentando manter as aparências normais, mas estava visivelmente abalada emocionalmente, e eu estava pacientemente aguardando o momento psicologicamente perfeito para desferir o golpe final e definitivo. O aniversário da Carolina seria a ocasião teatral ideal para minha vingança. Toda a família reunida cerimoniosamente, todos os amigos importantes presentes, inclusive a Fernanda traidora. Seria o palco perfeito para a exposição total e pública. Um teatro dramático onde eu seria simultaneamente o diretor, o roteirista e o protagonista absoluto. Rafael não fazia a menor ideia do tsunami destruidor que estava se aproximando. Pensava arrogantemente que era o dono completo da situação, que tinha o sogro trouxa permanentemente na palma da mão, que podia me humilhar publicamente sem enfrentar consequências devastadoras. Como estava terrivelmente enganado sobre quem realmente era Roberto Mendonça. Durante esses 3 dias de preparação intensa, reuni um dossiê completo com mais de 200 páginas de evidências, extratos bancários detalhados, conversas gravadas, fotografias comprometedoras, documentos falsificados, depoimentos de testemunhas, relatórios do investigador particular. Era um arsenal legal que garantiria não apenas a prisão dele, mas também a recuperação integral do meu patrimônio desviado. Doutor, Augusto preparou meticulosamente todos os processos criminais e cíveis, já protocolados, e aguardando apenas minha autorização para serem oficialmente encaminhados. Roberto, quando você der o sinal, em 2 horas ele estará preso preventivamente e todos os bens dele estarão bloqueados judicialmente. Chegou finalmente a hora do acerto de contas decisivo. A hora de mostrar para aquele pilantra de primeira categoria que, aos 67 anos de idade, eu ainda sabia perfeitamente como lidar com gente de má índole
que mexe com minha família. A vingança seria servida gelada, pública e absolutamente devastadora. Depois daquela humilhação inqualificável no aniversário, quando todos os convidados constrangidos foram embora mais cedo por causa do clima pesado que se instalou na festa, quando a casa finalmente ficou em silêncio sepulcral, eu me aproximei do Rafael na cozinha e disse com voz tranquila: Rafael, amanhã de manhã quero que você, a Carolina e as crianças venham na minha casa para um almoço especial de domingo. Preciso conversar uma coisa muito importante com a família. Rafael aceitou imediatamente a proposta, provavelmente pensando que eu ia falar sobre algum novo empréstimo substancial ou investimento lucrativo conjunto. Claro, seu Roberto. Estaremos lá pontualmente às 11 horas da manhã. Naquela mesma noite, liguei sequencialmente para Dr. Augusto, meu investigador particular, meu contador Sebastião e meus 2 irmãos mais novos. Quero absolutamente todos vocês na minha casa, amanhã, às 10 horas em ponto. Chegou finalmente a hora do acerto de contas definitivo. Naquela noite, não consegui pregar o olho sequer por 5 minutos, não de nervosismo ou medo, mas de ansiedade pura para ver a expressão facial do Rafael quando descobrisse que o velho inútil havia desmascarado meticulosamente toda a farsa elaborada ao longo de quase uma década. No domingo de manhã, 16 de março, arrumei cuidadosamente a mesa oval da sala de jantar como se fosse um tribunal de justiça formal. De um lado, as cadeiras estofadas para Carolina, Rafael e as crianças. Do outro lado, as cadeiras para meu advogado, investigador particular e testemunhas familiares. No centro absoluto da mesa, um laptop prateado aberto e 5 pilhas organizadas de documentos separados cronologicamente por ano. Dr. Augusto chegou primeiro às 9h45, trazendo uma pasta executiva preta com todos os processos criminais e cíveis já elaborados e protocolados no cartório. O investigador particular trouxe um relatório técnico completo de 63 páginas sobre a vida financeira integral do Rafael dos últimos 10 anos. Meu contador Sebastião trouxe um demonstrativo contábil detalhado de todas as transações bancárias fraudulentas dos últimos 8 anos e meio. Quando Carolina chegou pontualmente com as crianças e o Rafael às 11 horas, mandei imediatamente os meus 2 netos brincarem no quintal gramado com meus irmãos João e Carlos. Hoje é conversa exclusiva de adultos, expliquei com seriedade. As crianças não precisam presenciar isso. Sentem-se confortavelmente, falei apontando para as 3 cadeiras do lado oposto da mesa. O Rafael ainda estava sorrindo despreocupadamente, provavelmente fantasiando que ia receber algum presente financeiro generoso. Coloquei metodicamente todas as provas incriminadoras na mesa, uma por uma, em silêncio absoluto e dramático. Primeiro, as 247 páginas impressas das mensagens românticas entre ele e a Fernanda, organizadas cronologicamente. Depois, os comprovantes bancários de todas as 117 transferências financeiras realizadas ao longo dos anos. Em seguida, os 17 documentos oficiais criminosamente falsificados com minha assinatura forjada. Por último, as 23 fotografias do investigador particular, mostrando ele entrando e saindo de motéis luxuosos com a amante. A expressão facial dele quando viu o primeiro documento oficial foi absolutamente impagável. O sorrisinho confiante desapareceu instantaneamente, como se tivesse sido apagado com uma borracha. A cor natural sumiu completamente do rosto. As mãos começaram a tremer visivelmente. A respiração ficou ofegante. Rafael, comecei com voz calma, mas autoritária. Durante 8 anos e meio você me chamou de sogro querido, me tratou como família respeitada, pediu humildemente minha ajuda financeira, chorou nos meus ombros contando suas dificuldades fabricadas. Ontem à noite você me chamou de velho inútil na frente de 50 pessoas respeitáveis. Ele tentou desesperadamente interromper minha fala. Seu Roberto, eu estava completamente embriagado, não quis ofender. Cala a boca imediatamente, gritei com uma autoridade que fez ele literalmente encolher na cadeira como um menino assustado.
Agora você vai ouvir cada palavra que tenho para falar sem interromper. Mostrei sistematicamente cada documento incriminador, expliquei detalhadamente cada transação fraudulenta. Toquei as gravações cristalinas de todas as nossas conversas telefônicas dos últimos meses. R$ 253.470. Esse é o valor monetário exato que você criminosamente roubou de mim ao longo de 8 anos e meio de convivência familiar. Carolina estava em estado de choque emocional total. Mesmo já sabendo previamente da traição matrimonial através das mensagens, ver a extensão completa da farsa financeira e psicológica a deixou literalmente sem palavras. Isso aqui, disse mostrando dramaticamente as conversas com a Fernanda, é a prova documental irrefutável de que você planejava cinicamente me declarar mentalmente incapaz para se apropriar do meu patrimônio inteiro. Isso aqui, mostrei outros documentos oficiais, são os comprovantes técnicos de que você falsificou criminosamente minha assinatura 17 vezes em documentos oficiais. Ele tentou pateticamente se defender com mentiras. Seu Roberto, posso explicar racionalmente tudo isso. Explicar exatamente o quê? Que você me chamava sistematicamente de velho babaca nas mensagens íntimas? Que vocês riram da minha cara centenas de vezes como se eu fosse um palhaço? Que usaram especificamente meu dinheiro suado para pagar motéis de luxo? Toquei sequencialmente as gravações telefônicas onde ele dizia, meloso, que me considerava como um pai verdadeiro. A hipocrisia descarada era absolutamente gritante. Esse é o carinho filial genuíno que você sente por mim, né, Rafael? Minha filha finalmente explodiu em fúria. Como você teve coragem de fazer isso comigo, com nossos filhos inocentes, com meu pai que sempre te tratou como filho? Ela estava chorando de raiva pura, não mais de tristeza ou decepção. Doutor Augusto, chamei solenemente meu advogado. Pode explicar didaticamente para o Rafael qual é a situação jurídica atual dele? Senhor Rafael, Dr. Augusto falou com voz grave de promotor. O senhor está sendo formalmente processado criminalmente por estelionato qualificado, falsificação de documento particular, apropriação indébita, uso de documento falso e difamação. A pena criminal pode facilmente chegar a 10 anos de reclusão em regime fechado. Além disso, todos os seus bens pessoais serão imediatamente bloqueados judicialmente para ressarcimento integral da vítima. A essa altura dramática, Rafael estava suando frio como se estivesse numa sauna. Eu posso pagar absolutamente tudo de volta com juros. Podemos fazer um acordo amigável extrajudicial. Acordo coisa nenhuma, seu verme. Explodi com fúria paternal acumulada. Você teve 8 anos e meio para ser minimamente honesto comigo. Teve 8 anos e meio para tratar minha filha única com o respeito que ela merece. Teve 8 anos e meio para ser o genro que fingia ser convincentemente. Peguei meu celular e liguei diretamente para a delegacia na frente dele, sem qualquer disfarce. Alô, Delegacia Central? Dr. Roberto Mendonça falando. Quero registrar formalmente uma ocorrência criminal de estelionato qualificado e falsificação de documento contra meu genro. Tenho todas as provas organizadas aqui na minha residência. Ele foi preso preventivamente por flagrante 1h15 depois. A expressão de desespero total quando os policiais colocaram as algemas nos punhos dele foi a imagem mais satisfatória que presenciei em 67 anos de vida. A investigação policial posterior revelou que o esquema era ainda mais amplo do que imaginávamos. Rafael havia aplicado golpes similares em outros sogros idosos da região, sempre usando a mesma estratégia de conquista gradual da confiança, seguida de exploração financeira sistemática. Foi identificado como integrante de uma quadrilha especializada em fraudes familiares. Consegui reaver integralmente R$ 241 mil através do bloqueio imediato das contas bancárias dele e da venda judicial forçada dos bens adquiridos exclusivamente com meu dinheiro. O carro Civic que ele dirigia orgulhosamente, comprado integralmente com empréstimo meu nunca pago, foi legalmente apreendido. O apartamento de 2 quartos que estava estrategicamente no nome da mãe dele, mas financiado secretamente com meu dinheiro,
foi bloqueado definitivamente pela justiça. Minha filha pediu o divórcio litigioso no mesmo dia da prisão. Pai, me perdoa sinceramente por ter duvidado do seu instinto paternal. Você sempre soube que ele não prestava para nada, né? Ela finalmente compreendeu que um pai verdadeiro sempre protege incondicionalmente a família, mesmo quando parece estar sendo excessivamente desconfiado ou controlador. Consegui facilmente a guarda judicial temporária dos meus 2 netos, porque ele perdeu automaticamente todos os direitos parentais ao ser condenado por crimes contra a família. As crianças nem sequer perguntaram onde estava o pai. Acho que, instintivamente, já sabiam que ele não era um homem de caráter sólido. Nossa família nuclear se uniu emocionalmente novamente, como não acontecia há muitos anos. Minha filha voltou definitivamente para casa comigo com as 2 crianças. Voltamos a almoçar juntos religiosamente todo domingo. Ela voltou a me pedir conselhos paternais sobre absolutamente tudo. Voltou a me tratar com o respeito e carinho que um pai merece dos filhos. A Fernanda traidora também se deu muito mal nas consequências. O marido traído descobriu absolutamente tudo através das evidências que apresentei publicamente e expulsou ela definitivamente de casa. Perdeu para sempre a amizade da Carolina e ficou com fama de interesseira e destruidora de lares na cidade inteira. Nenhuma família respeitável quer mais relacionamento com ela. O julgamento criminal aconteceu 8 meses depois. Rafael foi condenado a 6 anos e 4 meses de reclusão em regime semiaberto, mais multa de 50 salários mínimos e ressarcimento integral dos prejuízos causados. Durante o julgamento, chorou feito uma criança pedindo clemência, dizendo que tinha família para sustentar. Tarde demais para arrependimentos baratos. Aprendi definitivamente que confiança é algo que se conquista através de ações consistentes todos os dias, não algo que se entrega de bandeja para qualquer pessoa que aparenta ser boa. Nunca mais vou emprestar dinheiro significativo para ninguém sem avaliar criteriosamente o caráter real da pessoa e exigir garantias legais sólidas. Aprendi também que experiência de vida acumulada vale infinitamente mais que qualquer diploma universitário. Um homem de 67 anos que construiu um patrimônio sólido, partindo do zero absoluto, tem muito mais sabedoria prática que um jovem espertinho de 32 anos que só desenvolveu habilidade para enganar os outros. Aprendi principalmente que nunca é tarde para um homem de verdade defender sua honra e proteger sua família dos parasitas sociais. Idade avançada não significa fraqueza ou vulnerabilidade, significa experiência, recursos, contatos e determinação para fazer justiça. Se você é pai ou avô e quer efetivamente proteger sua família dos aproveitadores profissionais, inscreva-se no canal e compartilhe essa história para alertar outros pais sobre os sinais de perigo. Hoje durmo absolutamente tranquilo, sabendo que protegi minha filha querida, meus netos inocentes e meu legado de 50 anos de trabalho honesto. Rafael está cumprindo pena de 6 anos e 4 meses de reclusão no presídio estadual. Vai ter muito tempo para refletir profundamente sobre as consequências devastadoras de mexer com a família errada. E eu? Continuo sendo exatamente o mesmo Roberto Mendonça de sempre. Generoso e amoroso com quem realmente merece, implacável e impiedoso com quem me trai ou prejudica minha família. Aos 67 anos de idade, ainda posso ensinar para muito jovem arrogante que respeitar os mais velhos não é uma opção social, é uma obrigação moral fundamental. O velho inútil não era nem um pouco inútil, né, Rafael? Na verdade, era muito mais esperto e perigoso do que sua mente pequena conseguia imaginar. Hoje, 2 anos depois, Carolina está namorando um rapaz de caráter que conheceu no trabalho. Os netos me chamam de vovô herói. E nossa família está mais unida que nunca. Às vezes, a justiça demora para chegar, mas quando chega, ela chega completa e definitiva. Esta foi minha história de vingança e proteção familiar. Uma história que prova que experiência, determinação e recursos bem utilizados sempre vencem a esperteza barata e a maldade gratuita.